Boa tarde, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja no teu coração. Vou deixar aqui um momento de reflexão. Está no livro de São João, no Evangelho de São João, o primeiro versículo. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí aqui, esse é o primeiro versículo. Aí aqui no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, 2 versículos apenas eu li do segundo Evangelho de João. Aqui a palavra está dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja que no princípio de toda a criação do universo, do mundo, o Verbo, que é Jesus Cristo, estava com Deus. E aqui diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vou ler mais uma vez para você meditar bem. No princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Então Deus não estava sozinho. Deus estava com Jesus, que era o Verbo. E o Verbo era Deus. Ele era igual ao Pai. O Filho igual ao Pai. E aqui no 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí. Então, o Verbo, ele no começo estava lá com o Pai, e criou todas as coisas junto com o Pai. E aqui no 14 ele diz: o Verbo se fez carne, ele veio aqui na terra. E através de Maria, nasceu através de Maria e habitou entre nós. E aí esse discípulo estava dizendo: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, ele viu a glória do Filho, do único, do unigênito, que lá no início estava com o Pai e era chamado de Verbo. Por isso, meus queridos, que a nossa oração, quando nós pedimos a Jesus, estamos pedindo ao Pai. Quando pedimos ao Pai, temos que pedir no nome de Jesus. Porque quando o Pai estava lá fazendo o mundo, criando o mundo, o Verbo estava lá, que era Jesus. Quando Deus quis salvar o homem do pecado, o Verbo se encarnou aqui na terra. O Verbo se fez homem aqui na terra e carregou os nossos pecados. Então é por meio dele que nós podemos chegar ao Pai. Então a nossa oração tem que ser no nome de Jesus para chegar até o Pai. Nossa oração, se clamarmos ao Pai no nome de Jesus, somos atendidos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, quando oramos, temos que orar ao Pai no nome de Jesus. E se orarmos no nome de Jesus, só no nome de Jesus,
já estamos orando para o Pai, já estamos falando com o Pai. Porque o verbo, porque aqui diz e unigênito, ó, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele é a glória do Pai. Então, Jesus, ele se revelou Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o próprio Pai aqui na terra. Ele veio para que aquele que olhe para ele, olhe para o Pai, esteja olhando para o Pai. Ele veio representar o Pai. Ele veio representar o Pai. E veio salvar o homem do pecado. Amém, queridos? Então lembre de uma coisa: não podemos ir a Deus sem citar o nome de Jesus. Mas podemos ir ao Pai, a Deus, no nome de Jesus. Só pelo nome de Jesus. Não adianta fazer como os saduceus. Ah, mas eu conheço o meu Pai, que é Deus. Aí Jesus não conhece. Vocês não conhecem o Pai. Porque vocês não creem em mim? Eu sou o Pai. Tanto que crucificaram ele. Mas por que Jesus disse isso? Porque ele estava representando a pessoa do Pai. Ele estava ali dizendo: olhe para mim, porque vocês olhando para mim, vocês estão olhando para o Pai. Eu vim representar o meu Pai. Então a oração, ela sobe ao Pai por meio do Espírito Santo, quando clamamos no nome de Jesus. Quando falamos no nome de Jesus, quando pedimos no nome de Jesus. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido esta minha palavra e fale sempre com o Pai no nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Só por meio dele é que podemos chegar ao Pai. Amém? Se você não é inscrito e desejar se inscrever no meu canal, se inscreva aí, amigos, minhas amigas, meus irmãos. E toda sexta-feira e sábado estarei trazendo um momento de reflexão. Amém, queridos? Fiquem com Deus e a paz do Senhor seja no teu coração. Até o próximo vídeo.